Salmo 84. Eu quero, nesta noite, chamar sua atenção para o seguinte tema: um lugar irresistível. Na verdade, nós vamos nos debruçar sobre este salmo, Deus permitindo, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. E nesta ocasião, nós vamos nos concentrar nos 4 primeiros versículos do Salmo 84. É um salmo muito amado, muito querido. E eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá, para ser acompanhado com instrumento de cordas. E daí o salmo. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Até aqui a palavra de Deus. É triste, gente, mas é verdade. Geralmente, nós só valorizamos alguém ou alguma coisa depois que perdemos. Depois que perdemos quem, ou depois que perdemos aquilo que tanto menosprezamos enquanto tínhamos. Você já passou por essa experiência? Você já perdeu alguém ou alguma coisa e só depois de ter perdido você passou a dar valor? É horrível isso. Pode ser ainda pior quando se perde algo ou alguém que tanto se valorizou. No caso do salmista, não é que ele tivesse desprezado, pelo contrário, mas o salmista tinha perdido a comunhão em Sião, Jerusalém, no templo de Jerusalém. Ele havia perdido essa comunhão e ele sentia muita falta daquele tempo que para ele foi um tempo glorioso. O tempo de comunhão com o Senhor e com o povo do Senhor no templo em Sião. Nós não costumamos dar valor à vida em comunhão. Sobretudo nos dias em que nós vivemos, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Dietrich Bonhoeffer é um autor alemão, e ele foi profético quando ele escreveu um livretinho chamado Vida em Comunhão. E nesse livreto, obviamente, como diz o próprio título, destacando o valor da vida em comunhão, o Bonhoeffer falou sobre a facilidade com que nós cristãos, que desfrutamos de comunhão regular na igreja local, a facilidade que é para nós desdenhar desse maravilhoso privilégio. O fato de termos faz com que a gente acabe desdenhando. Ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Você já deve ter sentido isso num momento de luto. Chega o irmão, a irmã querida, te dá um abraço, a simples presença te fortalece. Por isso Bonhoeffer diz: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria, de fortalecimento incomparáveis. Obviamente, o que para a pessoa solitária é indizível graça de Deus, ou seja, a pessoa solitária,
ela sente falta dessa comunhão, então para ela isso é uma indizível graça de Deus. Para a pessoa solitária, facilmente pode ser desprezado e pisado pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. Ou seja, quem já teve e não tem mais a comunhão dos irmãos, sente falta e lembra com prazer. Quem tem, tende a não dar o devido valor. Triste, mas é verdade. O Salmo 84, ele foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém. Ele não vivia mais próximo aos átrios do Senhor, aos pátios do Senhor, como se lê aí nos versos 1 e 2. Ele estava distante disso. O salmista estava muito longe, e portanto ele não podia celebrar as 3 festas anuais do povo judeu. Estava, portanto, com saudade do templo, não da estrutura, mas do que significava estar lá, em comunhão com Deus, em comunhão com o povo de Deus. Assim é que o Salmo 84, que expressa essa saudade do salmista, ele se tornou o que nós podemos chamar de um salmo de peregrinação, e isso ficará mais claro na mensagem de amanhã, quando analisarmos o trecho. Nós temos neste salmo uma referência ao ungido de Deus, verso 9. Fazendo alguns estudiosos, como Matthew Henry, um grande puritano, achar que este salmo foi composto por Davi. Outros vão dizer que é um salmo, como diz o próprio cabeçalho, é um salmo dos filhos de Corá. Os que defendem a autoria do salmo, dizendo é um salmo de Davi, estes se baseiam no fato de que faz referência ao ungido, no verso 9, e portanto Davi teria escrito isso quando seu filho Absalão o perseguia e ele estava longe do templo. Mas a inscrição, o cabeçalho do salmo diz que é um salmo dos filhos de Corá, seja como for. Se Davi ou os filhos de Corá, pouco importa realmente para nós a certeza sobre quem escreveu o Salmo 84. Importa é que o salmista, distante do templo do Senhor, ele teve tempo o bastante para pensar em tudo que ele havia perdido, mesmo que contra a vontade dele. Portanto, é levando isto em conta que me fez escolher este salmo para a ocasião do aniversário da igreja. O que é a igreja na vida de crentes como nós? E que valor nós devemos dar à igreja, à comunhão do povo de Deus? É o melhor lugar do mundo para se estar na face da terra. O insight do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, na introdução que ele escreveu sobre o Salmo 84, é muito pertinente. Ele escreveu assim, abre aspas, o Salmo 23 fala do hóspede na casa do Senhor. O 84 trata do hospedeiro. O Senhor, o hospedeiro, é fonte de felicidade e graça para os visitantes. O Salmo fala da felicidade de estar na casa de Deus. O ensino, é claro, o melhor lugar do mundo é onde se desfruta da presença de Deus, no caso, o templo. Isaltino continua dizendo que os cristãos, nós cristãos, não precisamos viajar para lugar algum para desfrutar a presença de Deus. Mas a questão é o desejo da presença divina. Nós desejamos mesmo Deus? Ele faz essa pergunta. E o Salmo 84 nos mostra, dentre tanto, um pouco do que significa esse desejo por Deus. O Salmo 84 está dividido em 3 partes, muito bem destacadas.
cada uma delas separada das outras pela expressão, note aí no verso 4 e no verso 8, a expressão selá, no final do verso 4, no final do verso 8. Ou outras versões vão trazer interlúdio, outras vão dizer pausa. Então, no fim do verso 4, selá, interlúdio. No fim do verso 8, selá, interlúdio. Então, dividindo para nós o Salmo em 3 parágrafos. E o que se vê nesses 3 parágrafos, gente, é o estado de maravilha do salmista. Revelando para mim e para você que o melhor lugar do mundo para ele era a casa de Deus. Era o templo de Jerusalém. Leia comigo mais uma vez, versos de 1 a 4. Ele vai descrever a comunhão em Sião. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Pausa. Interlúdio, selá. Essa primeira parte falou da comunhão em Sião. Agora do verso 5 ao 8, nós vamos ler, mas não vamos mergulhar nesses versículos hoje. Amanhã de manhã faremos isto. Mas eu quero que você tenha uma visão geral do Salmo comigo. A peregrinação para se chegar até esse lugar de comunhão. Olha como ele a descreve, versos 5 a 8. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Interlúdio, pausa, selá. A peregrinação para se chegar até o lugar de comunhão. Agora do 9 ao 12, o salmista vai mostrar para nós o dia passado em Sião. Verso 9, ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus átrios, em teus pátios, é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Que salmo lindo, gente. O coração do salmista, conforme esboçado aqui neste salmo, ele revela não só o estado de maravilha que todos nós devemos buscar viver na comunhão do povo de Deus na igreja local, mas também informa, e é isto que eu quero que você veja comigo, informa para nós porque a igreja, enquanto comunhão do povo de Deus, reunido diante de Deus, por que que a igreja é o melhor lugar do mundo para se viver? Por quê? Nós veremos nesta ocasião, e Deus permitindo, amanhã de manhã e à noite, que a igreja é o melhor lugar do mundo por 3 motivos. Primeiro,
é um lugar irresistível, versos de 1 a 4. Segundo, é um lugar com oportunidades imperdíveis de crescimento, de 5 a 8. E terceiro, proporciona momentos inesquecíveis para os santos de Deus no mundo, versos de 9 a 12. Irresistível, inesquecível, imperdível. Isso é a casa de Deus, essa é a comunhão com o povo de Deus. Então, é uma pena, gente, que um número considerável de pessoas que professam ser crentes em Jesus, hoje em dia, não pensa assim. E eu entendo de onde vem a ideia. Nós protestantes dissemos e atestamos que igreja não salva, quem salva é Cristo. Não é isso? Entretanto, isso gerou um problema. Por crermos que igreja não salva, a gente pensa que viver como igreja não é importante. Você já ouviu até pastores fazendo apelos do tipo: hoje à noite eu te convido, receba Jesus no seu coração. Veja, eu estou convidando você a Cristo, não é a igreja alguma, é a Cristo. Como se fosse possível vir a Cristo sem vir à igreja. É impossível isso. A nossa teologia correta, que diz que igreja não salva, ela acabou criando um bando de crentes que entende que por não salvar, a gente não precisa tanto assim da igreja. E isso é um absurdo biblicamente falando. Por exemplo, se você ler Efésios, capítulo 2, versos 14 a 16, Paulo vai dizer que nós somos batizados em Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos reconciliados com Deus e com o povo de Deus na igreja. Entretanto, é impressionante como tem crescido o número de cristãos desigrejados, seja por alguma desilusão que tiveram, ou por simples birra com qualquer tipo de instituição estabelecida. Mark Dever, no livro O que é uma Igreja Saudável, tocando neste ponto, ele sabiamente escreveu o seguinte, ouça com atenção: o Novo Testamento em nenhum momento trata um cristão fora da comunhão da igreja local, em nenhum momento. Aliás, se você não fizesse parte de uma igreja local no período do Novo Testamento, você não teria acesso ao Novo Testamento. Você já parou para pensar sobre isso? As cartas que hoje as pessoas leem, se gabando e dizendo: eu não preciso de igreja, é só eu e Deus e minha Bíblia. Essas pessoas não se dão conta de que quando essas cartas começaram a circular, essas cartas chegavam onde mesmo? Em igrejas. Os crentes reunidos em igrejas recebiam a palavra de Deus e ouviam a palavra de Deus. Outra coisa, a grande comissão de Jesus, ela é cumprida, ela começa a ser cumprida no livro de Atos dos Apóstolos. E se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente acabou de estudar uma série de 103 sermões em Atos lá na CIB. Acabei domingo passado o livro de Atos. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que a grande comissão cumprida em Atos dos Apóstolos se resumiu em igrejas plantadas. Ou seja, em nenhum momento o Novo Testamento retrata um cristão fora da comunhão de uma igreja local. Em nenhum momento. Dever continua: a igreja realmente não é um lugar, mas um povo, o povo de Deus em Cristo. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local simplesmente, ele se une a uma igreja local, porque unir-se a uma igreja local é a expressão daquilo que Cristo o tornou. Quando somos salvos, nós somos salvos
para fazermos parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos um membro do corpo. Estar unido a Cristo implica em estar unido a todos os outros cristãos. O Novo Testamento trata a igreja de duas formas, universal e local. No entanto, a maioria das vezes, o Novo Testamento trata a igreja como uma comunidade local, como Primeira Igreja Batista em Morrinhos, ou melhor, Mineiros, por exemplo. Primeira Igreja Presbiteriana em Mineiros e assim por diante. No entanto, a maioria das vezes o Novo Testamento trata a igreja como uma comunidade local. Comprometer-se com uma igreja local é um movimento natural de quem participa do corpo de Cristo. Então deixe-me refazer a frase tão cara para nós. Melhor, deixe-me complementá-la. Igreja não salva, amém? Não salva. Mas estar na igreja é o que os crentes, os salvos, fazem. Eu costumo dizer o seguinte: um crente sem igreja é como você andando pela praça e ver, caminhando assim ao seu lado, uma orelha, uma mão, um pé. Como é que você se sentiria vendo um pé passando pela calçada? Horrível. Um dedo, um nariz, uma língua, uma córnea. É horroroso, um tronco. Mas um crente sem igreja é isso. Na pandemia, até se costumou dizer o seguinte: não, veja, olha só, igreja somos nós, eu sou a igreja. Está errado, onde está escrito isso na Bíblia? Você não é igreja, você é membro do corpo que é a igreja. Outros disseram assim: não, mas o templo do Espírito sou eu. O templo do Espírito é a igreja. Sim, Paulo disse que nós somos o templo do Espírito, em Coríntios, eu sei. Mas ele não disse isso para dizer, se você é o templo do Espírito, logo você não precisa da igreja. Ele disse isso para te dizer, o Espírito habita em você, portanto, não coloque o seu corpo em prostituição. Quando Paulo diz que nós somos templo do Espírito, ele não disse isso para dizer que a gente não precisa da igreja. Seria uma contradição com tudo que ele já havia escrito. Ele disse isso para dizer, não peque, o Espírito Santo de Deus habita em você, não se prostitua, não coloque o seu corpo no pecado. Mas de fato, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o templo do Espírito é a igreja. É o corpo de Cristo. O crente precisa do corpo, tal como um dedo precisa do corpo, uma mão precisa do corpo, um braço precisa do corpo, e assim por diante. Augustus Nicodemos, foi pastor da Primeira Presbiteriana de Goiânia, hoje ele está na Flórida. Ele tinha um canal, quando ele era pastor da Presbiteriana em Goiânia, chamava-se Perguntar Não Ofende. E foi feita a seguinte pergunta para ele num dos episódios: posso ser um desigrejado? Ele respondeu assim: viver sem igreja está errado. Tentar ser crente em casa sozinho está errado também. Criticar a igreja organizada como se ela fosse a mãe de todos os males está errado. É ingratidão e desconhecer a história da igreja também. O que devemos fazer é reconhecer a necessidade de estarmos juntos com nossos irmãos e obedecer o que Jesus mandou em termos de membresia. E o que foi que Jesus nos mandou fazer em termos de membresia? Edificarmos-nos mutuamente, orarmos uns pelos outros, cuidar uns dos outros, e assim por diante. Termos nossos mestres que ensinam a palavra de Deus, contribuir para o funcionamento da comunidade, e assim por diante, mas jamais deixar a igreja e achar que a igreja é desnecessária para a vida do cristão. Muito bem colocado por ele. Daí a relevância do Salmo 84.
Volte comigo para ele agora. A gente aprende no Novo Testamento que hoje o templo de Deus são aqueles que recebem Jesus no coração. João 14, 23, o Pai e o Filho moram no crente pelo Espírito. E a igreja reunida é o templo do Espírito de Deus. Paulo vai dizer isso aos Efésios. E que no céu não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. Apocalipse 21, 22. No entanto, o símbolo visível dessas duas realidades maravilhosas é a vida em comunhão da igreja local, conforme a gente já viu ser pontuado na citação que eu li para vocês do pastor Mark Dever. Isso significa, dentre outras coisas, que quando os santos de Deus se reúnem para adorar o Senhor em espírito e em verdade, nada na terra é capaz de se aproximar da realidade celestial como o faz a reunião coletiva da congregação de uma igreja. O valor do culto, o valor da igreja reunida. Deixa eu dizer uma coisa que pode ser que escandalize você. Depois seu pastor corrige, se vocês acharem que eu estou errado. A instituição mais cara para Deus não é a família, é a igreja. Cristo deu seu sangue para edificar a sua igreja. Casamento, família são absolutamente fundamentais para o seguinte propósito: obviamente a procriação, mas para se demonstrar o amor de Cristo pela igreja. É isso que Paulo fala em Efésios 5. Tanto é verdade o que eu estou te dizendo, que o próprio Jesus disse que no céu, você e eu não estaremos o quê? Casados. Opa, por quê? Porque lá seremos todos a família de Deus. A minha família, o meu casamento, o seu, nesta vida, serve para a gente mostrar para o mundo, é uma parábola viva do amor de Cristo pela igreja. O homem amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mulher em amor se submetendo ao marido como a igreja se submete a Cristo. E você sabe por que o diabo ataca as famílias? Porque ele sabe que famílias são parábolas da igreja. Cristo e a igreja. Portanto, outra coisa, o que ensina você, de fato, é a vida em comunhão na igreja, não é sua família. Vou te dar um exemplo muito claro. Seu cunhado briga com você, faz cara feia para você. Você vira para sua esposa e fala, nunca mais piso na casa dele. Mas na igreja, um irmão faz cara feia para você, você não pode dizer, eu nunca mais piso naquela igreja. Se você diz, você tem que resolver isso. A igreja te ensina dominicalmente, sobretudo quando é ceia, a gente sentar ao redor como família, todo mundo, examinar a nós mesmos, comer do pão, beber do cálice, por termos sido perdoados por Deus em Cristo, nós aprendemos como igreja também a perdoar, e aí você acaba levando isso para casa. Bons maridos, boas esposas, bons avós, quem são eles? São aqueles que foram ou são bons crentes, ou não é verdade? Não é isso que a gente escuta? Poxa, minha avó era uma santa, as pessoas dizem. E ela era exatamente uma grande avó, porque ela era uma grande crente. E a pergunta é, onde ela aprendeu a ser uma grande crente? Na igreja. Ô meu povo, a gente vive numa era em que as pessoas desvalorizam tanto, mas tanto a igreja, que chegam a dizer que mais importante na vida é eu e minha família. Não é. Jesus mesmo disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou ele não falou isso?
Eu não estou dizendo para você que você não vai dar valor na sua família, pelo amor de Deus, porque se a sua família, e sobretudo se o seu casamento tem que servir como uma parábola viva do amor de Cristo pela igreja e a submissão da igreja a Cristo, significa que você tem que saber fazer seu casamento ser o mais lindo do universo, porque ele serve a um propósito que é magnífico. E você vai aprender a encontrar prazer em ser cada vez mais parecido com Cristo, que se entrega pelo outro. E em se submeter como a igreja deve se submeter a Cristo e assim por diante. Então, isso tudo para dizer para vocês que o diabo ele é tão astuto, que ele pega algo tão maravilhoso, que é a família, que é o casamento, tão maravilhoso, projeto divino, ideia de Deus, e transforma isso num ídolo. E transforma isso na coisa mais importante da sua vida. E igreja para você se torna acessório. Por exemplo, você cria seu filho sonhando que ele passe na faculdade de medicina. Você sequer se preocupa em saber se na cidade tal, onde ele vai prestar vestibular, se ele passar, se lá vai ter uma igreja boa. Eu duvido que pai faz isso. Quando ele passa, aí ele visita a igreja, sai caçando a igreja. Eu fui pastor em Campinas, São Paulo, gente. Eu vi pai dar a vida para manter filho e filha na Unicamp e perder seus filhos e filhas. Porque a igreja é um acessório, o importante é ele terminar essa medicina, ele ter uma carreira, ele ter dinheiro, ele terminar esse curso, ele ser próspero. A gente fez isso ou não fez? Eu estou enganado? Eu não acho que não. Igreja é um negócio que enquanto atende às minhas necessidades, e aí dentro disso cabe qualquer coisa. Não deixa o diabo fazer isso com você, não. Não deixa o diabo fazer isso com seus filhos, não. Mais importante do que seu filho ou sua filha concluir uma universidade muito boa, é eles perseverarem para a salvação. Porque não adianta nada ele ganhar o mundo e perder a alma. Mas esses exemplos, e eu os coloco de forma chocante, exatamente porque eu quero que você acorde e preste atenção e fale, uau! Mas é exatamente isso que a gente faz. A gente recebe a promoção, a gente muda de cidade, chega lá é que a gente vai tentar ver se tem uma igreja. A gente não prioriza a vida em comunhão numa igreja saudável para a glória de Deus. E a igreja, do lado de cá do céu, é o melhor lugar do mundo para você estar. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 24. É um capítulo que vai tratar da ordem no culto, de dons de língua e profecia e tudo mais, e a gente não presta atenção no que Paulo fala sobre o culto como sendo o lugar onde Deus se manifesta. 1 Coríntios 14, 24. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês estão dizendo, com a pregação, com a aplicação da palavra de Deus. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. A igreja. É com essa expectativa que você tem que acordar todo domingo para vir para cá. Todo culto, domingo à noite, toda reunião da igreja. Quando a gente olha para o Salmo, versos de 1 a 4, e é isso que eu quero destacar agora. A gente observa as coisas que faziam o lugar da habitação de Deus serem tão especiais para o salmista. Vejamos como a igreja local se assemelha, ou pode se assemelhar a tal realidade, como um lugar irresistível.
Por que é um lugar irresistível? Em primeiro lugar, porque é um lugar que incita o deleite. A igreja é um lugar irresistível porque ela incita ou deve incitar o deleite. Olha o verso 1 do Salmo. Como é agradável o lugar de tua habitação. Você consegue ver o deleite? Como é agradável, como é maravilhoso, como é deleitoso o lugar da tua habitação. Observe que o salmista descreve a casa de Deus como agradável, como amável, como digna de ser amada. Por quê? Porque nela se prova da presença do Senhor. Olha o que o Salmo 26 diz, iluminando para nós o verso 1 do Salmo 84. Salmo 26, 8. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Por que que o lugar da tua habitação é tão agradável assim? Porque é o lugar da presença gloriosa de Deus. Salmo 9, 11, Salmo 22, 3, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, lá Ele está no meio deles, Mateus 18, 20. E onde está o Senhor, há plenitude de alegria, sem dizer que a nossa alegria, ela só se completa apenas quando nós entoamos os cânticos de louvor a Deus. Não é assim? Não sei se eu te convenci, mas deixa eu te dar um exemplo que talvez você vai entender. Você está assistindo o seu time jogar, e ele faz gol. É o gol do título. Você fica lá, sério, olhando. Não tem prazer nenhum. Mas por que você grita gol? E o que você sente quando você grita gol? Parece que o prazer se completa, ou não é? A comida gostosa é colocada sobre a sua mesa. O aroma. Você dá a primeira garfada. E está uma delícia. O prazer só vai ser completo quando você disser o quê? Que delícia. Ou não é? É por isso que o salmista o tempo todo está dizendo, louvem o Senhor. Porque ele sabe que o nosso louvor, quando expressado de coração, não apenas glorifica a Deus, mas glorifica a Deus porque é exatamente quando o nosso prazer é completado. Aí você canta, e estar na presença de Deus e cantar é a forma de você completar o seu prazer em Deus. Não há como você ter o prazer completo se você não gritar gol, se você não disser, que delícia. E não há como o seu prazer ser completo em Deus enquanto você não entoar a Deus os louvores. Olha o que o Salmo diz, Salmo 16, 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 4. Todas as tribos de Israel, ó povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Meu povo, a igreja é um lugar que incita o deleite em Deus, ou pelo menos deveria. Mas sabe qual é o problema? O problema, porém, é que, não é o caso aqui, estou falando de outras. Muitas igrejas, em muitas delas não é bem assim, não se canta com ânimo. Não se vê entusiasmo entre os membros. A igreja parece um vale de ossos secos. Parece que Tutankhamon é o pastor da igreja, uma múmia. Não é a palavra de Deus que lá se lê e se prega, mas um livro de registros do passado distante. Isso quando a Bíblia não é totalmente substituída por autores motivacionais
psicologizados e outros orientados pelo sucesso do mercado. Em muitos casos, a igreja não é mais lugar de vivos, mas de mortos, de gente fria. Parece a pirâmide de Quéops no Egito. Parece mais com a pirâmide de Quéops do que com a casa do Deus vivo, que deve ser repleta de pessoas que nasceram de novo. Lamentável, mas é assim que muitas igrejas se parecem, um monumento à morte. Por quê? Porque os crentes perderam o prazer. A igreja é o lugar que incita o louvor. E incita o louvor porque apresenta a presença gloriosa de Deus. E a forma de a igreja apresentar a presença gloriosa de Deus é abrindo a palavra de Deus, como aconteceu com Samuel. 1 Samuel 3, no último versículo, diz que Deus se manifestava a Samuel pela palavra. Deus se manifesta ao seu povo pela sua palavra. Se a igreja é um lugar que incita o deleite em Deus e você não encontrou nesta cidade nenhum lugar assim, será que o problema mesmo é a igreja ou é a sua alma? Será que você nasceu de novo mesmo? Sim, meu povo, a igreja é muito mais do que apenas reuniões dominicais. Mas a igreja não é menos do que suas reuniões dominicais. Como é que a Bíblia começa? A Bíblia começa com Deus criando Adão e Eva. E o que Adão e Eva faziam desde o começo? Capítulo 3, depois da queda, a gente aprendeu o que eles faziam todo dia. O que eles faziam? Todo dia, na viração do dia, o que acontecia? Eles se encontravam, eles se apresentavam diante de Deus, homem e mulher. E era para ter sido assim. Pula para o último livro da Bíblia. O que está acontecendo com o povo de Deus no último livro da Bíblia? O que esse povo está fazendo? Está cantando diante do trono de Deus. Ora, se o livro começa com o povo criado por Deus, diante de Deus, e se o livro termina com o povo cantando diante do trono de Deus, esse livro é sobre o que mesmo? Sobre se estar diante de Deus. Então você não pode jamais ou nunca mais dizer que não é importante a reunião de uma igreja, porque a reunião de uma igreja, como estamos aqui hoje, estaremos amanhã e depois, e os irmãos já estão há 53 anos, esta reunião dominical é de fato que representa ser povo de Deus, um povo que se reúne em deleite diante de Deus. A Bíblia começa assim, a Bíblia termina assim, e a Bíblia inteira é sobre isso, sobre Deus resgatando um povo para Ele, tornando esse povo adorador. E aqui é o lugar onde esse louvor é incitado, porque Deus se manifesta a nós pela sua palavra. Segundo, é um lugar que incendeia o desejo. Olha o verso 2, Salmo 84, 2. Sinto desejo profundo. Sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Seja honesta, é assim que você se achega diante de Deus? É assim que você vem para um culto? Na maioria das vezes não é assim. E é normal que seja sem se sentir assim, por causa do pecado em nós. Porque muitas vezes a gente entende, a gente sabe aqui na cabeça, mas não desce para o coração, não é mesmo? O que a gente tem que fazer então, quando a gente não sente o profundo desejo, quando a gente não morre de vontade de entrar nos pátios do Senhor? A gente clama, a gente suplica, a gente diz: ó Senhor, que todo o meu coração e todo o meu ser te deseje, te almeje, tenha vontade de estar na tua presença, com os meus irmãos, na comunhão do povo santo, com todo o meu coração, com todo o meu ser, eu quero aclamar ao Senhor, Deus vivo, mas meu coração está morto, está morno. É assim que se ora, gente. É assim que se batalha em oração.
Um lugar que incendeia o desejo é a comunhão da igreja. Um lugar onde tantas vezes você entra frio, mas sai quente. E sai quente por quê? Porque pessoas oraram e você foi encorajado pelas orações. Pessoas cantaram e você foi ministrado pelas canções. A palavra foi pregada e ela incendiou seu coração. Você entra frio e sai quente. Jonathan Edwards, ele dizia que ele tinha como pastor a responsabilidade de pregar para salvar os crentes. Impressionante isso. E essa é a nossa tarefa. Pregar para salvar os crentes da mornidão, da frieza. Spurgeon dizia que quando ele ia pregar, era como se ele chegasse ao púlpito como uma tocha, em fogo vivo. E cada uma de suas ovelhas se achegavam a ele com as suas lamparinas apagando e reacendendo o fogo com a pregação da palavra de Deus. É por isso que você precisa da igreja. É um lugar que incendeia o desejo. Mas eu não sinto assim, pastor. Ótimo, eu também tantas vezes não. E o pior, no meu caso, eu é que tenho que pregar. É sério isso. Mas nunca eu subi ao púlpito sem que Deus, de algum modo, não estivesse queimando meus ossos de vontade de pregar. Eu tive pânico em 2005. Dezembro de 2005. Eu passei o ano de 2006 inteirinho tomando Rivotril para dormir. Pânico. Pânico, medo de morrer. Eu era pastor em Campinas, São Paulo. Meu filho tinha 2 anos, minha filha 6 meses. Eu olhava para eles e dizia, vão morrer. Eu não conseguia ter desejo pela minha esposa, eu não conseguia. Minha mão transpirava e eu pensava, eu vou morrer, eu vou morrer. Sabe o que me manteve vivo? A palavra de Deus. Tantas vezes eu ia orar, eu fechava os olhos para orar. Sabe o que acontecia comigo? Eu sentia mais pânico. Mas quando eu sentava e dizia, Deus, eu tenho que alimentar essa igreja que o Senhor me deu, é seu povo. Eu abri o livro de Abacuque e comecei a estudar com a igreja o livro de Abacuque. Não contei nada para a igreja. 2006 inteiro não contei nada. Contei para um médico. No dia seguinte, da noite em que eu tive o pânico, eu chamei um médico da igreja e falei, contei minha história. Ele virou para mim, isso é falta de fé, pastor. Eu falei, ô desgraçado, eu sei que é. Desgraçado não é palavrão, não, é um homem sem graça mesmo, não teve graça para derramar na minha vida. E era falta de fé mesmo, eu sei que é. Aí procurei um outro, recém-formado, é um dos médicos hoje mais brilhantes de Campinas. Ele se especializou em medicina de família. E ele me deu um Rivotril, falou, pastor, essa noite o senhor vai dormir bem. E ele me indicou um médico, amigo dele, professor dele, um ateu. 2 PhDs, professor da Unicamp. Eu entro no gabinete dele. O homem me recebe com a compaixão que a minha ovelha médica não teve. E aí eu comecei a ser tratado. Passei 2006 inteiro. E lendo a Bíblia. E subia para pregar, eu pensava, hoje eu não consigo. Eu subia para pregar e Deus queimava meus ossos, eu pregava. Terminava de pregar, chegava uma senhorinha, pastor, o que está acontecendo com o senhor? Eu, nada, porque o senhor está diferente. O senhor está ficando bom nisso, o senhor está melhor. E eu, Deus, o que está acontecendo? Porque cada vez mais eu me sinto morto. Mas a palavra de Deus incendiando meu coração, meus ossos. Porque a igreja é um lugar que incendeia o nosso desejo. A palavra de Deus é isso. Aí no fim do ano eu contei a história para a igreja. Ficaram assim de queixo caído. Não acredito que o senhor está passando por isso. O senhor passou por isso. Mas saiba que foi a melhor maneira,
foi o Senhor na sua melhor versão. Eu falei, Deus, mas eu não quero mais isso. Deixa eu voltar para a pior versão. E eu aprendi ali. Não tem uma noite, desde 2005, que eu não me deite e não me lembre do pânico, do medo, e não ore e não suplique a graça de Deus até que venha o sono. Porque o que me incendeia o desejo é a palavra de Deus. E estar na comunhão do povo de Deus. E suplicar. Olha o que diz o Salmo 27:4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Ele diz, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. A igreja é um lugar que incendeia o desejo, não é por causa das nossas programações, da galinhada ou da pamonhada que a gente faz. É um lugar que incendeia o desejo na medida em que ela expõe a beleza do Senhor. Através do ensino, através da pregação, levando as pessoas a meditarem no templo, meditarem sobre o Senhor. É isso que incendeia o desejo e é por isso que você precisa da igreja. Mas terminando, a igreja é um lugar que inspira a devoção. Além de ela incitar o deleite, além de ela incendiar o desejo, ela também inspira devoção. Salmo 84:3. Até o pardal encontra um lar. O pardal era o pássaro mais barato dos dias dos sacrifícios. Você tem uma ideia, o preço de um pardal era 1,16 avos de uma diária de trabalho. Ou seja, se a diária custasse R$10, você dividia por 16, era o valor do pardal. O pardal encontra lar. Os pobres em espírito encontram lar. A andorinha faz um ninho. A andorinha é um animal viajante. Cria seus filhotes perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. A igreja inspira devoção nos pobres em espírito. A igreja inspira devoção nos peregrinos, cansados, sobrecarregados pelos pecados desse mundo. A igreja inspira devoção nos pequeninos, até os filhotes. E este é o melhor lugar para se ter os filhotes. A igreja inspira devoção permanente. Hoje o tesoureiro da Segunda Igreja Batista em Goiânia é o Ed. Ele foi um pequeno adolescente nesta igreja, quando o pai dele, Deusdete, foi pastor aqui. E vocês não fazem ideia do quanto essa igreja fez bem na vida do Ed. Até hoje ele fala dessa igreja, ele se emociona. Criado aqui. Olha o valor de uma igreja na vida de uma criança, na vida de um adolescente. É um lugar que inspira devoção desde pequenino. Mas eu não resisti. Um pastor pregando sobre esse texto, ele foi um pouco alegórico, mas eu acho que ele foi bom. Ele diz assim: para você encontrar devoção, você tem que ter o espírito do pardal e da andorinha. Note bem que não são todos os tipos de pássaro que acham na igreja ninho para si. Só o pardal, pobre em espírito, só a andorinha, cansada de vagar pelo mundo. A águia é muito altiva, ambiciosa, orgulhosa, não se mistura. O pavão é muito pomposo, ele se acha. O urubu tem hábitos necrófagos, alimenta-se de mortos,
A igreja é lugar de vivos. O falcão vive da caça de outras aves, alimenta-se de seus iguais. Tem muito falcão na igreja. A galinha é muito dependente dos homens. A coruja ama viver na escuridão. O rouxinol é muito vaidoso e vive de imitar o canto dos outros pássaros. O papagaio é muito tagarela. O beija-flor vive de flor em flor, não para em lugar nenhum. O pardal e a andorinha, no entanto, encontram ninho para si na casa de Deus. Eles são pobres em espírito, estão cansados de peregrinar e fogem do mal. Interessante isso. Tem sabedoria nisso. E eu estou aqui para te dizer, fuja do mal, fuja do pecado, fuja da maldição deste mundo. Procure cultivar esse espírito pobre. Procure encontrar em Cristo o descanso para a sua alma. A minha oração, Primeira Igreja Batista em Mineiros, é que como o pardal e a andorinha, pobres em espírito, e você cansado de peregrinar pelas estradas do pecado e de galho em galho em busca de novidade, é que você encontre em Cristo o tesouro da sua vida e na comunhão dessa igreja, o lugar onde todos juntos buscam incitar o seu deleite, estimular a sua devoção, incendiar o seu coração de desejos. É assim que tem que ser. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã para a gente voltar a este salmo e abri-lo mais uma vez. Oremos. Pai querido, coloque no coração dos membros desta igreja o desejo de viver como igreja. Um povo que entendeu que a alegria é estar na tua presença gloriosa. E que fomos salvos para viver assim, juntos diante do Senhor. E que a igreja é a única expressão do lado de cá do céu que melhor reflete a realidade do que é ser um povo que o Senhor salvou. Ó Deus, coloque no nosso coração essas convicções e faça desta igreja, dando sempre ao seu pastor e os líderes o desejo de aprender em tua palavra, tal como eu vi sendo anunciado aqui que acontecerá. O desejo de conhecer a tua palavra, o desejo de aprender como ensinar, expor e pregar tua palavra. Ó Deus, cause isto aqui. O desejo de que a tua palavra seja aprendida, não apenas recebida na mente, mas que seja combustível para queimar no coração, de um modo que faça com que tenham prazer no Senhor e prazer em falar do Senhor para as outras pessoas. Ó Deus, que Mineiros possa provar de uma igreja que está incendiada pela tua palavra. Ó Deus, eu te oro, eu suplico, no nome doce de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz.